E eu gostaria de dividir a palavra com os irmãos. Eu coloquei o título desta mensagem: a entrega de Davi estabelece o seu reinado. A entrega de Davi estabelece o seu reinado. Nós vamos trabalhar com os irmãos sobre 3 pontos que Davi, a entrega que ele fez, estabeleceu o reinado dele, né? E nós ficamos pensando assim, né? Mas Davi foi rei, ele errou, né? Ele cometeu muitos erros. Quem conhece a história aí, né? Se você não conhece a história, irmãos, procura lá, né? Aqui na sua Bíblia, começa ali em 1 Samuel, e você começa ali trabalhar com o que Deus tem, falando sobre a vida de Davi, né? E Davi foi o maior rei de Israel. Ele conseguiu unificar, né? E eu comecei a estudar um pouco sobre Davi. Eu falei, poxa, mas que coisa linda, né? Davi, ele foi um homem segundo o coração de Deus. A Bíblia fala, né? Que ele atingiu locais assim no coração de Deus, tremendo, né? Escreveu os Salmos, né? Os Salmos 23, né? O Senhor é meu pastor, nada te faltará. E outros salmos que foram escritos por Davi, e que a gente às vezes lê aqueles salmos e a gente fala, meu Deus, como pode? Palavras que tocam no nosso coração, palavras de vida eterna. E eu comecei a estudar um pouco sobre Davi, irmãos, porque se a gente fosse falar tudo, eu acho que a gente ia sair daqui só amanhã, ou só sábado que vem. A gente ia ficar bastante tempo, porque tem muita coisa para a gente falar. A Bíblia é um livro, irmãos, é um manual para nós vivermos. E a gente meditando na palavra de Deus, primeiro ele trabalha em nós, para depois trabalhar através de nós. Então, quando você lê a Bíblia, você estuda, Deus começa a mudar o meu coração, o seu coração, e Ele começa a trabalhar em nós, para que a gente seja bênção na vida de outros. Amém? Você aí que está em casa também, seja bem-vindo. Esqueci, né, dar boas-vindas, que sei que não pôde estar, mas que você venha para cá, que agora aumentou para 60%, né? Então, você já começou a esquentar, não está tão frio, né? Você que está em casa, possa também estar aqui com a gente. Aqui está bonito demais, mas Deus abençoe também você em sua casa, e sua família, abençoe a sua semana. A entrega de Davi estabelece o seu reinado, né? Então são 3 fases, ou 3 pontos que eu gostaria de dividir com os irmãos. Eu gostaria que você ficasse bem atento, né? Porque eu vou ser rápido, não vou demorar, e que eu quero que você saia daqui com um gostinho de quero mais, para que durante a semana você vai lá e vai pesquisar na Bíblia, fala, poxa, eu quero aprender mais, né? Então, eu vou querer que você vai sair daqui com aquela coisa que era um pouco mais. É muito bom, né? Quando a gente vai no lugar, chega no lugar e fala, poxa, eu quero ficar mais tempo. Então, vamos ver se a gente consegue. Então, a primeira fase que eu estava analisando sobre a vida de Davi, é a fase que ele estava sozinho lá, irmãos, estava sozinho no pasto, e ele entregou a vida dele, ali, né? Então ali cuidando de ovelhas, eu tenho certeza que ali ele entregou a vida dele ao Senhor, porque os textos da Bíblia mostram isso, né? Que ele fala, Davi, que ele, quando aparecia, né? Ele estava cuidando das ovelhas, e quando via um leão ou um urso, ele ia lá e matava, feria o leão e resgatava as ovelhas, né? Davi ali no pasto, cuidando de ovelhas, ele tinha um coração de fazer o melhor, e Deus olhou ele. Muitas vezes você está lá na sua casa, sozinho, ou no carro, e você está fazendo o melhor no seu trabalho, você está tendo uma conexão com Deus através da oração, através de você conversar com Deus mesmo. Poxa, Deus, está difícil essa situação, o Covid, às vezes situação financeira, e você está ali com Deus, mas no fundo do seu coração você quer uma mudança, e essa mudança só uma pessoa pode fazer, é Jesus Cristo de Nazaré. É Ele que pode mudar uma chave dentro de mim, dentro de você, uma chave que
vai mudar a sua história. E eu creio que Davi ali, ele teve um encontro genuíno com o Senhor, e mudou a vida dele primeiro, e depois mudou a história da vida dele, e também a história de uma nação. Então, a primeira fase, irmão, é quando você aceita Jesus. Então, você tem que entender que todos nós pecamos, a Bíblia fala que todos pecaram, né? E nós temos que entender o plano que Jesus veio. Ele veio neste mundo em carne, habitou entre nós, ele morreu naquela cruz, pelo meu e pelo seu pecado. Então nós temos que publicamente declarar quem é o Senhor da sua vida. Então publicamente eu estou fazendo uma pergunta e você fala, não, Jesus é o Senhor da minha vida. Eu lembro que aquele dia eu entreguei a minha vida a Jesus, eu reconheci os meus erros, os meus pecados, e eu me entreguei a minha vida naquele dia nas mãos do Senhor. E se você não fez isso, até o final desse culto, vou te ajudar a fazer, para que você possa reconhecer Jesus como Senhor da sua vida. E aí começa a mudar a história. Você vai ver, quando nós mudamos a nossa vida, aceitamos Jesus, começa a mudar. A Bíblia fala que aquele que mente, não mente mais, aquele que rouba, não rouba mais, aquele que furta, não furta mais. Então começa a mudar. As pessoas vão olhar para você e vão falar assim, nossa, que diferença, você era assim, agora você mudou, e você vai dar testemunho, realmente, Jesus Cristo entrou na minha vida e mudou a minha história. Aqui Davi, acontece isso, e começa a mudar a história dele, a forma com que ele tratava as ovelhas, começa a ser diferente, começa a ser uma forma que Deus começa a olhar, peraí, esse cara está mudado, ele está cuidando das ovelhas diferente, vem um urso, ele vai lá e mata, vem um leão, ele mata e cuida das ovelhas com tanto carinho, as ovelhas do pai, as ovelhas da família, ele estava lá cuidando. Então a primeira fase, irmãos, da minha vida e da sua vida é a salvação. E eu gostaria que você pensasse junto comigo, que quais são, quando você aceita Jesus, o que Deus espera da minha vida e da sua vida. Em 1 Timóteo 3, verso 1 a 5, está dizendo assim, esta é uma palavra fiel, se alguém deseja o episcopato, excelente obra deseja, convém pois que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de torpe ganância, mas moderado, não condencioso, não avarento, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição com toda modéstia, porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus? Então essa palavra, irmãos, é para mim e para você, né? Eu primeiro falei, pegou em mim, né? Falei, poxa, eu tenho que ser um bom marido, tenho que ser um bom pai, eu tenho que ser um trabalhador eficaz, né? E a palavra pegou aqui, e a gente acha que é só para os pastores, porque o texto inicia, né? O bispo, não, então eu não quero ser pastor, então não preciso. Não, isso é para todos nós, é para mim, é para você, independente do pastor, do apóstolo, é para o cristão. A partir do momento que você aceita Jesus, você tem que ser uma pessoa moderada, uma pessoa honesta, uma pessoa irrepreensível, uma pessoa que não seja avarento, né? Sabe o que é o avarento, né, irmão? Avarento é fogo, né? Quem aqui já abriu aquele Danone lá e passou a se lambeu a tampinha, né? Não, irmão, isso aí é coisa de avarento, né? Porque você tem o pote todo lá e você vai pegar a tampinha, né? Não é verdade? Isso aconteceu só comigo, né? Só comigo, né? A gente já fez isso, né? Então, mas assim, são pequenas coisas, né? Que a gente vê, né? Que a gente não pode fazer, né? Nós somos uma nova criatura, Deus tem sempre o melhor para nós. Então o texto está dizendo, né? Que governe bem a sua própria casa. Eu vejo às vezes a pessoa sai, não, eu tenho que pregar o evangelho na rua, tudo mais, e ele esquece a própria casa, esquece os filhos, esquece a esposa, esquece a família. Não adianta, irmãos. O texto está dizendo, olha, primeiro cuida da sua casa, dos seus filhos, para depois você poder sair a campo, vamos dizer assim, sair para poder trabalhar, né? Em 1 Samuel, capítulo 17, verso 34 a 37, está dizendo aqui, né? Então disse Davi a Saul,
teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e vinha um leão ou um urso, e tomava uma ovelha do rebanho. E eu saía após ele e o feria, e o livrava da sua boca. E levantando-se ele contra mim, lançava-lhe mão da barba e o feria, e o matava. Assim feria o teu servo o leão como o urso. Assim será este circunciso filisteu, como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Disse mais Davi: o Senhor me livrou da mão do leão e da do urso, e me livrará da mão desse filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te embora, e o Senhor seja contigo. Davi está dizendo assim: olha, eu cuido bem da minha casa, eu cuido bem lá das ovelhas, vem o urso, vem isso, eu vou lá. Agora eu posso ir lá matar esse gigante. Então primeiro Davi, a primeira fase ele entendeu a salvação, depois eu tenho que cuidar das coisas da minha casa, e aí agora sim eu posso enfrentar gigante. Então a primeira fase da minha vida e da sua vida é pessoal. Eu tenho que aceitar Jesus, começa a mudar a minha vida. Depois eu tenho que ir na minha casa, cuidar bem das coisas da minha casa, e aí sim depois eu posso enfrentar gigantes. Não pode inverter essa ordem. Tem muita gente que vai, não, eu vou lá enfrentar o gigante, e deixa a esposa lá em casa sozinha, ou deixa os filhos, né? E Deus falou: não, peraí, você está invertendo prioridades. Então saber que a primeira fase da minha vida e da sua vida começa em nós, e depois na nossa casa. Deus sempre chama família, chamou Abraão, sua família, pode olhar nos textos, Josué e sua família, Deus sempre chama família. Deus não fala assim, ó, vai lá você, larga a sua família e vai lá, não, Ele chama família. Então essa primeira fase, irmãos, é salvação. Eu quero para que você entenda, a primeira fase que Davi entendeu, que Deus é maior, que Deus é grande, que sem Ele nós não somos nada. E depois ele entendeu que ele precisava cuidar da casa dele, cuidar das ovelhas. E aí depois ele entende que ele pode sim enfrentar gigantes. A segunda fase, irmãos, aí começa a apertar um pouquinho mais. Agora você não vai gostar muito, né? A segunda fase que eu quero dividir com os irmãos é o tempo de lutas e perseguição. Então nós vamos ter. Mas fala, não, mas eu aceitei Jesus, tal, agora é tudo beleza. Não é assim não, irmãos. A Bíblia mesmo fala que nós vamos ter aflições, mas tem de bom ânimo que eu venci o mundo. Jesus fala isso para mim e para você. E aí vai começar a vir lutas, irmãos, lutas e perseguições, maiores, né, do que as primeiras. Então, primeiro foi o gigante lá, né? Então Davi foi lá, quem conhece a história, foi lá, matou o gigante, e aí o povo começou, Saul matou 1000, Davi matou 10.000, aí começou a dar problema. Aí começa a perseguição. E 1 Samuel, capítulo 18, do verso 28 a 30, fala assim: e viu Saul, e notou que o Senhor era com Davi, e Mical, filha de Saul, o amava. Então Saul temeu muito mais a Davi. E Saul, todos os seus dias, inimigo de Davi. E saindo os príncipes dos filisteus para a batalha, sucedeu que Davi se conduziu mais prudente do que todos os servos de Saul. Portanto, o seu nome era muito estimado. Irmãos, você vai começar a ser famoso. É o que aconteceu com Davi. Ele cuidou da vida dele, depois cuidou das coisas da casa dele, depois começou a matar gigante, começou a ir para a batalha e começou o quê? Vencer. Então você vai começar a vencer na área do seu trabalho, com a sua família, por onde você andar, você vai começar a vencer. A caminhada cristã é uma vida em abundância. Jesus fala: eu te dou vida e vida em abundância. Eu costumo comentar com alguns irmãos, falo assim, parece que às vezes a gente está vivendo uma igreja, muitas vezes acontece que fala assim, olha, Deus vai falar para Jesus assim, olha, Jesus, desce lá buscar a igreja, que eles estão lá apanhando lá, vamos buscar eles lá, que eles estão todos machucados, estão sofrendo. Não, irmãos, Deus vem buscar uma igreja gloriosa, uma igreja que reflete a glória de Deus, uma igreja que nesse mundo, todo mundo está em caos, está em crise, e você tem paz, uma paz que excede o entendimento. Essa é a igreja de Cristo, onde as pessoas veem em mim e você, o consolo, a graça, as pessoas veem em nós,
que tem resultado, que tem como trabalhar. Nós somos assim, a Bíblia fala em Romanos que a ardente expectativa da criação aguarda a manifestação dos filhos de Deus. Somos nós, irmãos. O mundo está aí perdido e nós muitas vezes ficamos em silêncio. E Deus está dizendo para mim e para você, nós temos a solução, e a solução é a palavra de Deus, é a Bíblia, é Jesus Cristo de Nazaré. Apresentar um Jesus Cristo vivo, um Jesus Cristo abundante, não um Jesus que fala, não, eu só aceitei, tá, Jesus, está tudo bem e tal. Não, irmãos, nós temos que avançar, e Davi começa a avançar, e começa o nome dele ser o quê? Famoso. Então pode ter certeza, irmãos, quando você começa a trabalhar, vai ter um banner seu e da sua família lá no inferno. Vai ter, irmãos. Fala, caramba, esse cara está trabalhando, estão aí trabalhando com as famílias, estão trabalhando com isso. Vai ter. Ele está lá na escola, na faculdade, ele está lá ministrando, ele está no trabalho dele, pregando o evangelho, ele está na escola, na família, com os vizinhos, e ele está trabalhando. Seu nome vai ser conhecido. E aí o inimigo fala, não, eu vou tentar derrubar essa família, esse jovem, até mesmo as crianças, mas em nome de Jesus, Deus nos deu um espírito, não um espírito de covardia, mas um espírito de ousadia. Então não temos que ter medo, porque o inimigo ele tem que estar debaixo dos nossos pés. Quando você aceita Jesus, você fala, eu não tenho medo, porque nós temos que ter, a única coisa que a gente tem que ter é temor a Deus. Sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. É isso que Deus tem para mim e para você. Continuando, irmãos, em 1 Samuel, vamos caminhar mais um pouquinho, no capítulo 22, verso 1 a 2. 1 Samuel, capítulo 22, verso 1 a 2, está ali também projetado. Então Davi se retirou dali e se escapou para a caverna de Adulão. E ouviram-no seus irmãos e toda a casa de seu pai, e desceram ali para ele. E ajuntou-se a ele todo homem que se achava em aperto, todo homem endividado, e todo homem de espírito desgostoso, e ele se fez chefe deles, e eram com ele uns 400 homens. Coisa boa, né, irmão? Já pensou? Você está sendo perseguido por Saul está com um exército lá, mais de 3.000 homens, e aí Deus fala para você, olha, fica tranquilo, que eu vou te mandar uns camaradas aí para te ajudar. Deus é tremendo. Eu acho que Deus, Ele deve nos ajudar através da palavra, e Deus é um Deus que muitas vezes eu olho assim e falo, poxa, Deus parece que Ele está brincando. Olha só os caras que Ele mandou para Davi, os caras que estavam em aperto, os caras que estavam endividados, os caras que eram murmuradores, espírito desgostoso, os caras tudo reclamão, e fez chefe deles. Davi falou assim, Deus falou assim, vou mandar uns caras bons para você aí. Vou mandar uns caras fera, os caras que ficam reclamando, murmurando, que está endividado, que está cheio de aperto, esses caras que eu vou mandar para te ajudar, Saul vai vir te perseguir, com 3.000, e eu vou te mandar uns caras aí para você, uns caras fera, hein? Já pensou, você tem empresa lá e fala assim, vai começar a chegar ali, o pessoal endividado, apertado, o reclamão, né? Ou então você está no seu trabalho lá, vem aquele chefe, reclama e briga e não sei o quê, está lá o seu chefe. Mas tem algo importante que, quando Deus começa a trabalhar na minha e na sua vida, Deus faz com que eu e você, nós vamos transformar ambientes, nós vamos transformar a vida de pessoas, não através de nós, através do Espírito Santo. Nós apenas somos um canal de bênção. E ali Davi começa a trabalhar com esses homens, né? E eu fico olhando e falo, nossa, que Davi teve que, além de estar fugindo de Saul, ainda teve que ministrar na vida dos irmãos ali. Então era luta, batalha o tempo todo, né? Então Davi estava, eu creio que Deus estava forjando, preparando Davi para ser rei, para que ele pudesse receber pessoas. E é isso que vai acontecer, irmãos. Vão chegar pessoas perto de nós, com problemas, às vezes com dívidas, pessoas que vão reclamar, e a gente não vai fazer como muitos, né? Muitas pessoas começam a reclamar, e você reclama junto. Não, você vai trazer palavra de vida eterna, você vai chegar para a pessoa e falar, não, tem jeito sim,
você vai mudar ambientes. Você vai chegar numa reunião, a reunião está lá meio assim, conturbada, aí de repente você levanta e muda o teor da reunião. Aquela reunião que seria uma reunião de luta, de briga, de discussão, e você levanta e muda aquela reunião. Isso é o Espírito Santo que faz. Então você vai estar lá no seu trabalho, você vai estar na sua escola lá, trabalhando, estudando, e você vai mudar ambientes ali. Você vai chegar ali e falar, eita, chegou. Então, a pessoa que reclamava não reclama mais. A pessoa que estava murmurando vai falar, não, ele só está a palavra boa para mim. Para ele é sempre palavra de vitória. É assim que tem que ser a nossa vida, a minha vida, a sua vida. É palavra de vida eterna, irmãos. A Bíblia é um livro. Você faz e acontece. Você faz o que está aqui. Vou cumprir aqui os mandamentos do Senhor. As coisas vão acontecer. Então, se chega uma pessoa para você, para reclamar, para murmurar, você vai mudar aquela história. Foi o que aconteceu com Davi. E depois disso, irmãos, na sua casa você estuda lá, 1 Crônicas 11, capítulo 11, 10 a 47, depois 2 Samuel, capítulo 23, de 8 a 39, sabe o que aconteceu com esses homens? Eles ficaram famosos, chamam valentes de Davi, tem a lista do nome deles lá. Irmãos, aqueles caras que murmuravam, aqueles caras que eram endividados, talvez era eu, talvez era você. E algum dia pessoas vieram na nossa vida e nos abençoaram. Pessoas vieram na nossa vida e mudaram. Olha, não é assim, faz desse jeito. E aí, eu acho que a maior alegria é quando você vê aquela pessoa que você ministrou, ela sendo valente, ela vencendo, ela conquistando, e você fala, poxa, que bom Deus, eu pude tocar o coração daquela pessoa, e ele aceitou a palavra de Deus, e ele mudou a vida dele, e agora ele é o valente de Davi. É isso que Deus tem para mim e para a sua vida, a gente mudar histórias, irmão. Através da sua vida você vai mudar situações da sua casa, através da sua vida você vai mudar situações lá no seu trabalho, com o seu amigo, pessoas que chegam próximo de você, e começam a ser abençoados, fala, o que está acontecendo? Eu quero ficar do seu lado, eu quero caminhar com você, e você vai falar assim, não, só estou obedecendo a palavra de Deus, eu estou só entregando a minha vida, como Davi fez, ele entregou a vida dele ao Senhor. E quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor, nós não vivemos mais para nós, mas Cristo vive em nós. Quando nós entregamos verdadeiramente, a nossa vida não tem mais por preciosa, como o apóstolo Paulo fala, eu não tenho mais minha vida por preciosa, mas a minha vida não é, Jesus fala, o reino de Deus não é comida nem bebida, mas sim é fazer a vontade de Deus. E quando você está no centro da vontade de Deus, nada e ninguém pode impedir de você abençoar outras vidas. Esse é o Evangelho, irmãos, a gente ser bênção na vida. Deus fala para Abraão, sê tu uma bênção. É isso que eu preciso ser, começando na minha casa, depois por onde eu passar, é no trabalho, é com os amigos, é por onde eu passar, eu tenho que ser uma bênção. E Davi está aqui, os textos nos mostram, que pessoas que sem esperança, aflitos, Deus usa a vida de Davi, para ser bênção na vida deles, e eles mudaram, viraram os 400, né? São 400, e ali fala os valentes de Davi, que são uns 30, mas você começa a ler a lista, tem mais de 30, tem mais de 400, que foram valentes, que conquistaram, que venceram batalhas. E eu fico olhando, acho que Davi deve ter olhado assim, já pensou? Ele falou assim, poxa, esses caras chegaram tudo arrebentado aqui, olha como é que esses caras estão agora, meu, que coisa legal, meu, os caras chegaram aqui tudo reclamando, agora os caras estão, ó, eu não preciso, aí depois mais para frente você vai estudar, aí teve uma falha que Davi falou assim, eu não preciso nem mais ir para a guerra, eles vão ganhar, para você ver o exército que Davi criou, o exército mais poderoso, o exército como Davi ninguém teve, e foi ele que começou a formar. Quem quer começar um exército com pessoas daquele jeito? E ele falou, não Deus, o Senhor colocou aqui, eu tenho que ser bênção na vida deles, vamos mudar a história da vida deles. E aí Davi começa, então a perseguição vai aumentar um pouquinho mais, e aí eu quero ler com vocês, e é o último ponto. Então o primeiro ponto, irmãos, você abre aí sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 24, no verso 2 até o 20,
você vai ver que começa a apertar um pouco mais. Primeiro Davi lutou com o leão, com o urso, depois com o gigante, e agora começa a apertar um pouquinho mais. E eu acho que essa é a fase da afirmação, é a fase quando a gente realmente sobe o nível espiritual, e você vai ser estabelecido como rei, que foi o que aconteceu com Davi. Nesse momento ele é estabelecido como rei, ali estabelece, porque é a hora da nossa afirmação. A primeira fase, salvação. A segunda fase, lutas e perseguições. E agora a terceira fase é a nossa afirmação, aonde você vai ser testado, aonde eu e você vamos ser testados. Eu gostaria de ler com você. Então, tomou Saul 3.000 homens, escolhidos dentre todo o Israel, e foi à busca de Davi e dos seus homens, até os cumes das penhas das cabras monteses, e chegou a uns currais de ovelhas no caminho, onde estava uma caverna, e entrou nela Saul a cobrir os seus pés, e Davi e os seus homens estavam aos lados da caverna. Então os homens de Davi lhe disseram: eis aqui o dia o qual o Senhor te diz, eis que te dou o teu inimigo nas tuas mãos, e far-lhe-ás como te parecer bem a teus olhos. E levantou-se Davi, e mansamente cortou a orla do manto de Saul. Sucedeu, porém, que depois o coração doeu a Davi, por ter cortado a orla do manto de Saul. E disse aos seus homens: o Senhor me guarde de que eu faça tal coisa ao meu Senhor, ao ungido do Senhor, estendendo eu a minha mão contra ele, pois é ungido do Senhor. E com estas palavras, Davi conteve os seus homens, e não lhe permitiu que se levantasse contra Saul. E Saul se levantou da caverna, e prosseguiu o seu caminho. Depois, também Davi se levantou e saiu da caverna, e gritou por detrás de Saul, dizendo: rei, meu senhor. E olhando para Saul, para trás, Davi se inclinou com o rosto em terra e se prostrou. E disse a Saul: por que das tu ouvidos às palavras dos homens que dizem: eis que Davi procura o teu mal? Eis que este dia os teus olhos viram que o Senhor hoje te pôs em minhas mãos nesta caverna. E alguns disseram que te matasse, porém a minha mão te poupou. Porque disse: não estenderei a minha mão contra o meu Senhor, pois é ungido do Senhor. Olha, pois, meu pai, vê aqui a orla do teu manto na minha mão, porque cortando-te eu a orla do manto, te não matei. Adverte, pois, e vê que não há na minha mão nem mal, nem prevaricação nenhuma, e não pequei contra ti. Porém tu andas à caça da minha vida, para me tirares. Julgue o Senhor entre mim e ti, e vingue-me o Senhor de ti, porém a minha mão não será contra ti. Como diz o provérbio dos antigos: dos ímpios procede a impiedade, porém a minha mão não será contra ti. Após quem saiu o rei de Israel? A quem persegues? A um cão morto? A uma pulga? O Senhor, porém, será o juiz, e julgará entre mim e ti, e verá e advogará a minha causa, e me defenderá da tua mão. E sucedeu que, acabando Davi de falar a Saul todas essas palavras, disse Saul: é esta a tua voz, meu filho Davi? Então Saul alçou a voz e chorou, e disse a Davi: mais justo és do que eu, pois tu me recompensaste com bem, e eu te recompensei com mal. E tu mostraste hoje que usaste comigo bem, pois o Senhor me tinha posto em tuas mãos, e tu não me mataste. Porque quem há que, encontrando o seu inimigo, o deixaria ir por um bom caminho? O Senhor, pois, te pague com bem, pelo que hoje me fizeste. Agora, pois, eis que bem sei que certamente hás de reinar, e o que o reino de Israel há de ser firme na tua mão. Amém. Texto grande.
texto grande, mas a gente entender. Davi teve a oportunidade de ali acabar com Saul. Davi, ele chega e corta a orla do manto. A fase de afirmação na minha vida e na sua vida é aquela fase que quando você faz o bem e aquela pessoa que você só fez o bem começa a te perseguir. Davi só fez o bem para Saul e começou. E na hora que entrega o inimigo na mão, Davi chega e fala: não, eu entrego a minha vida. Davi se ajoelha e fala para Saul: rei meu, Deus meu, por que você está me perseguindo? Eu só fiz bem para você. Eu tive a oportunidade, olha aqui, de te matar e não matei. Ali Saul poderia matar Davi naquele momento. Essa terceira fase, irmãos, é um nível um pouco mais alto. É um nível que você realmente entrega a sua vida para Deus de uma maneira que o nosso entendimento não consegue. Que as pessoas vão falar que é loucura. E eu estava vendo isso, pessoas que estão agora nesse momento em países que estão sendo perseguidos, pessoas que nesse momento agora estão entrando na casa deles, quebrando as coisas, batendo nos filhos, machucando, pelo simples fato de ele estar pregando o Evangelho. Isso é perseguição, isso é afirmação. E uma vez eu ouvi um testemunho de um missionário, que ele estava lá nos países perseguidos, e foram ajudar ele, ele falou assim: não, aqui está tudo bem, volta de onde você veio, e fale com seus vizinhos, e fale com sua família, e fale de Jesus para eles. Aqui não precisa. Já mataram os meus filhos, já mataram a minha esposa, e eles me pouparam para ver se eu nego a Jesus, mas eu não nego a Jesus. Quando nós entramos nessa fase, e é isso que Deus espera de mim e de você, que a gente viva um evangelho sobrenatural. E me perguntaram também para um outro missionário que cuidava de crianças na África, e todos os dias pela manhã ele tinha que dar alimento para 25 crianças, e ele todos os dias ele reunia as crianças com os prato vazio e a caneca vazia, e ali eles oravam: Pai nosso que estás no céu, e falava: o pão nosso nos dai hoje. E todos os dias não faltava alimento, chegava alguém com alguma coisa, e ele ficou durante 25 anos fazendo esse trabalho, e depois ele faleceu. E perguntaram, foram outros missionários no local e começaram a falar de Jesus. Eles falaram: não, mas a gente conhece Jesus, ele esteve aqui, ele estava aqui com a gente todos os dias, e ele falava da palavra de Deus, era ele sim, tinha milagre, tinha muita coisa, era ele. E aí foram investigar um pastor que fazia isso. Irmãos, na minha vida e na sua vida, quando a gente entregar a nossa vida verdadeiramente ao Senhor, como Davi fez ali, você se desprender de tudo, como a minha esposa ministrou. Se hoje for o último dia da sua vida, o que você entregou para Deus? Nessa noite Deus estava dizendo para mim e para você: o que eu vou entregar para Deus hoje? Eu estou preocupado com o financeiro, com o emocional, ou eu estou preocupado em a minha vida fazer a vontade de Deus? Jesus lá no Getsemane, ele falou: Deus, se for possível, passa de mim esse cálice, mas se não for, que seja feita a tua vontade. Davi aqui, irmãos, ele chega
e se ajoelha, se humilha diante do inimigo, diante daquele que quer matar. E ali o próprio Saul fala: Deus hoje estabelece você como rei de Israel. Palavras de quem estava perseguindo, palavras de quem queria matar, e vai dizendo para ele: hoje estabeleceu o teu reino. Sabe o que acontece, irmãos, quando você começa a viver nessa vida? Pessoas que machucaram você, pessoas que feriram você, pessoas que muitas vezes você injustamente foi perseguido, injustamente você foi machucado, lá na frente, essas pessoas vão acontecer como Saul. Realmente, Deus é com você, realmente, Deus está na sua vida. Esse é o meu trabalho, esse é o seu trabalho. Se o inimigo tiver fome, dá de comer. Se tiver sede, dá de beber. E a nossa vida tem que ser isso diariamente, irmãos, é um exercício. Pela manhã, você acordar e dizer assim: Deus, cuidado, pode mandar os aflitos, que eu vou cuidar deles. Deus, se o cara está me perseguindo, não tem problema, eu vou orar por ele. Se essa pessoa está me perseguindo, eu vou orar, eu vou abençoar a vida dele. E quando você começa a fazer isso, irmãos, você pensa que Davi aqui ficou triste? Davi falou: não, ficou feliz. Os missionários que estão aí no campo de batalha, você vai conversar com eles, a alegria deles é tão grande, porque parece a gente que fica envergonhado. Quando você fala assim: meu Deus, o cara está sendo perseguido, está sofrendo, ele está sorrindo. Existe até um congresso que tem, agora com a pandemia não sei, mas tem um congresso que uma vez por ano se reúne todos os missionários que estão em vários países, e lá eles vão mostrar as feridas. Vai chegar um para o outro e falar assim: olha, eu fui queimado. Outro chega com a foto: olha, essa aqui era minha esposa, eles mataram. Esse aqui era meu filho, eles mataram. E você conseguir ver a alegria nos olhos. Irmãos, esse é o evangelho verdadeiro, aonde a gente, tudo que chegar na nossa mão, nós vamos fazer o melhor. Se chega o recurso na minha mão e na sua mão, você vai ser generoso. Se tem uma pessoa doente, você vai orar por ela. Se tem um inimigo querendo te perseguir, você vai orar por ele e você vai amar. Quando Jesus ali, ele estava na cruz, quando ele fala: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Jesus ali estava nos ensinando que nós temos que perdoar. E quando nós liberamos perdão, a nossa vida muda. E aí você vai dizer para mim: mas Wellington, você não sabe o que a pessoa fez comigo? Eu também não sei, eu só vou dizer assim: eu sei o que fizeram com o meu Senhor. Ele foi como uma ovelha muda, em silêncio, sofreu o meu pecado e o seu pecado, e ele levou na cruz, para que a gente pudesse ter vida e abundância. E Jesus está dizendo para mim e para você: ei, vocês vão fazer coisas maiores do que eu fiz. Ei, vocês vão fazer coisas maiores do que eu fiz. Pessoas vão ser curadas, pessoas vão ser libertas através da sua oração, da minha oração. A Bíblia fala que a sombra de Pedro curava. O Paulo falava assim: pega aqui o meu manto, encosta lá que a pessoa vai ser curada. Irmãos, pessoas vão chegar até nós, e nós temos que ministrar na vida dele. Davi devia estar todo arrebentado, fugindo de Saul, e aí manda os homens lá para ele, os endividados, tudo, e ele tendo que cuidar. Eu acho que Davi falou: estou cansado, aí chegou o momento, ele está aqui, eu vou matar ele agora, aí acaba isso aqui. E Davi fala: não, eu tenho que entregar para ele, eu não posso tocar no ungido do Senhor. E o próprio Saul declara: hoje estabelece o reino sobre você, Davi. E para a gente encerrar, eu gostaria que você abrisse em 1 Crônicas, capítulo 29, de 10 a 14, e depois o 26 ao 28. Davi aqui, irmãos, já estava no final da vida dele, e ele começa a dizer essas palavras, acho que uma das últimas palavras deles,
E Davi fala assim, ó, pelo que Davi louvou ao Senhor perante os olhos de toda a congregação e disse: bendito és tu, Senhor Deus, de nosso Pai Israel, de eternidade em eternidade. Tua é, Senhor, a magnificência, o poder e a honra, a vitória e a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu é, Senhor, o reino, e tu exaltaste sobre todos como chefe, e riquezas e glória vêm de ti, e tu dominas sobre tudo, e na tua mão há força e poder, na tua mão está o engrandecer e dar força a tudo. Agora, pois, ó Deus nosso, graças te damos e louvamos o nome da tua glória, porque quem sou eu, e quem é o meu povo, que tivéssemos poder para tão voluntariamente dar semelhantes coisas? Porque tudo vem de ti, e da tua mão te damos. Ora, Davi, filho de Jessé, reinou sobre todo Israel, e foram os dias de reino, que reinou sobre Israel 40 anos. Em Hebrom reinou 7 anos, em Jerusalém reinou 30 anos, e morreu numa boa velhice, cheio de dia, riquezas e glória, e Salomão, seu filho, reinou em seu lugar. Esse texto, todas as vezes que eu leio, eu me emociono, porque Davi errou, irmãos. Depois, se você ler a história, ele errou, sim. Mas quando ele chega no final da vida dele, ele fala: Deus, o Senhor é um Deus grande, o Senhor exalta quem você quiser. Quem sou eu? Quem é esse povo? Na tua mão há força e poder, contigo está o engrandecer, riquezas e glória vêm do Senhor. Na tua mão há força e poder. O Senhor é um rei, rei meu e Deus meu. Que essa seja a minha e a sua oração. Tudo que há no céu e na terra pertence ao Senhor, tudo vem de ti, teu Senhor é o reino, tu exaltas sobre tudo e sobre todos, tu és o chefe. Talvez você entrou nessa noite aqui, você está dizendo, chegou com o coração aflito, e eu quero dizer para você, que Deus tem essa palavra: entrega a sua vida ao Senhor. Deus que vai cuidar de você daqui para frente, é o próprio Deus que vai começar essa nova história na minha vida e na sua vida. É Deus que vai começar essa história com você, é Deus que começa na sua casa, é Deus que começa na sua família. Hoje Deus marcou um encontro com você, e Ele está dizendo: ei, filho meu, vem, caminha comigo. Vai ter lutas, vai ter perseguições, mas pode ter certeza, que no final, se você ser diligente, a Bíblia está dizendo, os mandamentos do Senhor, diligentemente, você atentar à palavra de Deus aqui, meditar nela, de dia e de noite, Deus está dizendo para mim e para você, esse é o final que Ele vai dar para nós, um final de velhice, cheio de dias é de saúde, riquezas, glórias. É isso que Deus tem para mim e para você. Talvez hoje você fale assim: não, esse cara que está falando aí, ele é meio maluco, meu. O cara não sabe o que estou passando, ele não sabe o que está acontecendo na minha vida, ele não sabe o que está acontecendo na minha família, e ele vem falar para mim que vai dar tudo certo, que Deus tem algo grande para a minha vida, mas eu não tenho nenhum emprego. Como que eu vou? Eu não tenho, a minha conta bancária está lá no vermelho, eu estou com uma pessoa, um familiar no hospital, e ele está falando que vai dar tudo certo. Meu irmão, não sou eu que estou falando, é o próprio Deus que está dizendo para mim e para você: ei, seja forte, eu estarei com você todos os dias da tua vida, ninguém vai te resistir,
como eu fui com Moisés, como eu fui com Abraão, como eu fui com Davi, eu serei com você. Esse é um Deus de paz, que esmagará Satanás debaixo dos nossos pés. Ele é um Deus de domínio e poder, Ele é o Rei da glória, Ele está aqui assentado. A Bíblia fala que onde estiver 2 ou 3, ali o Senhor está. Ele está aqui agora, para mudar a minha e a sua história, para mudar a sua vida, a sua casa, a sua família. Irmãos, quando Deus entra na história da minha vida e da sua vida, quando Ele entra na nossa vida, Ele muda a nossa história. Davi ali era um jovem, foi rei de Israel. Deus, Ele exalta quem Ele quer, como Ele quer. Só precisamos ter essas 3 coisas: salvação, depois vem a perseguição, e depois vem a afirmação. O apóstolo Paulo, quando ele está terminando também, ele fala: acabei a carreira, guardei a fé. E tem um texto que diz assim, e esse é o que eu acho que eu quero ouvir, todos nós queremos ouvir: servo bom e fiel, entra. Essa tem que ser a nossa vida. Os discípulos começaram a sair para pregar, e muita gente começou a ser curado, a ser liberto. Muita gente. Jesus fala para eles: ei, vocês estão alegres com isso? A gente está alegre com isso. Vocês têm que estar alegres, por seu nome está escrito no livro da vida. Eu saber que naquele dia Deus vai citar o meu nome, e eu estarei com o Senhor. E se você ainda não fez isso, essa noite é o dia de você fazer isso. Talvez você fale assim: mas como que é? É simples, irmão, eu vou te ajudar. Você vai orar, e você vai repetir esta oração comigo, e Deus vai mudar a sua história a partir de hoje. Eu gostaria que toda a igreja ficasse de pé. Nós vamos orar. E se você não fez essa oração, nunca fez, hoje é o dia de você declarar. E para te ajudar, nós vamos fazer todo mundo junto. Eu vou falar e você vai repetir. Pode ser? Tudo bem? Então você vai dizer assim comigo: Pai, em nome de Jesus, nesta noite, eu entrego a minha vida nas tuas mãos. Eu reconheço que eu sou falho, pecador, mas eu reconheço que Jesus Cristo de Nazaré, o Filho do Deus vivo, que veio a esse mundo em carne, habitou entre nós, Ele morreu, mas ao terceiro dia, Ele ressuscitou, e Ele voltará para me buscar, e eu entrego a minha vida hoje, nas mãos do Senhor Jesus Cristo. Eu renego outros deuses, somente Jesus é o Senhor da minha vida, a partir de hoje, amém. Glória a Deus. Eu queria saber se alguém fez essa oração pela primeira vez. Se desse um tchauzinho assim, falasse: olha, foi a primeira vez. Amém, amém, glória a Deus. Se falar: olha, foi a primeira vez. Mais alguém que fez essa oração pela primeira vez? Dê um tchauzinho assim, ali no fundo. Glória a Deus pela sua vida, aleluia, glória a Deus, amém. Isso nos alegra, porque a Bíblia fala que tem festa no céu, quando uma pessoa reconhece, tem festa no céu. Mais alguém que fez essa oração pela primeira vez? Amém, glória a Deus, amém. Esse é nosso Deus, que coisa linda, a gente poder ver pessoas se entregando a Jesus. Foi a melhor decisão que você fez, foi a melhor decisão que você fez. Está marcado hoje na sua vida
um tempo novo. Hoje na sua vida começa uma nova história. E Deus tem algo poderoso sobre a sua vida. A partir de hoje, começa uma mudança de vida sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu trabalho, sobre o seu sustento, sobre a sua saúde. Nós declaramos como igreja que o Senhor Jesus veio para nos abençoar. O Deus de paz é um Deus que nos ama e que está aqui. E nós vamos glorificar o nome dEle a cada manhã, a cada dia. Nós agradecemos por esse momento. Pai, esta é a Tua palavra, que é viva e eficaz. Nós oramos agora no nome de Jesus, sobre cada irmão meu que está aqui nessa noite, que está aqui, Pai, que chegou, e que esta palavra venha durante a semana, realmente possamos meditar mais e mais nela, possamos entender que o Senhor é um Deus que nos ama, o Senhor que é o Deus que mesmo as lutas e perseguições ali com Davi, o Senhor guardou, o Senhor protegeu, nenhum mal chegou sobre ele, a família dele muitas vezes foi perseguida, mas ele venceu, e Jesus Cristo veio também na nossa vida, para nos dar vida e vida em abundância, porque Jesus é o Rei e Senhor, e nós declaramos essa palavra firmada, selada, com o sangue de Jesus Cristo. O Espírito Santo tem liberdade na vida de cada um aqui, para fazer como quiser, e como o Senhor quer fazer na nossa vida, em nome de Jesus, amém, amém. Dê um glória a Deus bem forte aí, aplauda ao Senhor, Ele é digno de todo louvor, de toda adoração.